Olá, tudo bem? Sou Patrícia Cardoso, professora de Ciências e bióloga. Hoje estamos aqui para conversar um pouco sobre ciências. A ciência é uma disciplina que se baseia nos conhecimentos biológicos, físicos e químicos. E o tema da aula de hoje é química. Vamos lá? A química é a área que estuda a matéria, e a matéria é formada por átomos. Mas o que são átomos? Já pensou no mundo microscópico que está ao seu redor? Já pensou em seres que possuem uma única célula que são unicelulares? Já pensou nos vírus que causaram recentemente uma pandemia? Então, o átomo é muito menor que uma célula e muito menor que um vírus, mas com o avanço da tecnologia conseguimos conhecer um pouco mais sobre ele. Vamos falar sobre estrutura atômica, fenômenos físicos e químicos. Lembra uma pergunta que eu te fiz? O que era um átomo? Então, o átomo é o que forma a matéria e, como a imagem está mostrando, é uma estrutura formada por duas regiões. A região conhecida como núcleo, que tem, por sua vez, partículas conhecidas como prótons e nêutrons, e a região conhecida como eletrosfera, que tem, por sua vez, partículas conhecidas como elétrons. Já ouviu falar? Prótons, nêutrons, elétrons. Os prótons, eles são partículas que têm carga positiva. Os nêutrons são partículas que, assim como os prótons, estão no núcleo do átomo, mas não têm carga. Os elétrons estão em volta na eletrosfera, formada por diferentes camadas, e todos eles têm partículas, têm cargas negativas. Elemento químico. O elemento químico é diferente do átomo. Na verdade, o elemento químico é formado por um conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico. O número atômico esse que vamos estudar futuramente na nossa aula sobre tabela periódica. Agora o que nos interessa é olharmos juntos, eu e você, essas imagens. Você já viu esses símbolos? Na verdade, esses símbolos eles estão representando elementos químicos, como hidrogênio, neônio, o bário. E se pensarmos que os elementos químicos são formados por átomos, bom, 2 átomos do elemento químico hidrogênio mais um átomo do elemento químico oxigênio forma a água. Percebemos então a aplicabilidade da química no nosso dia a dia. E aí, se adicionarmos mais um átomo de oxigênio a 2 átomos de hidrogênio, não temos mais água, temos água oxigenada. Então, a quantidade de átomos de cada elemento químico vai favorecer, proporcionar a formação de substâncias diferentes. E aí, a gente fala sobre a transformação que a matéria pode ter. Essas transformações que a matéria realiza, elas, na verdade, na química, são entendidas por fenômenos que indicam toda e qualquer mudança que ocorre em um material, quer seja visível a olho nu ou não. As transformações ou esses fenômenos são classificados ou classificadas em fenômenos físicos e químicos. Vamos entender melhor esses fenômenos. Fenômenos físicos. O fenômeno físico é uma transformação reversível, ou seja, eu transformo aquela matéria, mas eu tenho como retorná-la ao estado anterior. É passageiro, causando alterações na aparência, tamanho ou no estado. Não vai ocorrer alteração na constituição da matéria, ou seja, a matéria do que ela é constituída não vai se alterar. A gente percebe muito isso na água. A água é um grande exemplo quando queremos estudar fenômenos físicos e químicos. A água, por exemplo, de acordo com a coesão entre as suas moléculas, uma característica da água, ela pode ser encontrada no estado sólido e no estado líquido. Perceba aqui que as moléculas de água, elas estão coesas, bem unidas, e por isso a água está no estado sólido, e no estado líquido essas moléculas já estão mais separadas, por isso mesmo a água é encontrada nesse estado. Bom, deixou de ser água no momento em que o gelo derreteu? Não.
A água que está formando o iceberg, que está no estado sólido, esse iceberg, ao receber calor, ele vai mudar de estado. E ao mudar de estado, ele vai passar para o estado líquido. Deixou de ser água no estado líquido? Não. Foi um fenômeno físico, portanto. É um fenômeno que acontece onde a matéria ela muda de estado, ela pode mudar a sua aparência, ela pode mudar o seu tamanho, mas ela não muda a sua constituição. Existem outros exemplos de fenômenos físicos. A água fervendo, papel amassado, um objeto de vidro quebrado, um cubo de gelo derretendo, como vimos no exemplo anterior. Perceba que não há formação de novas substâncias, há apenas a mudança dessa matéria de acordo com o seu estado, aparência ou tamanho, mas não houve formação de novas substâncias a partir de fenômenos físicos. Derretimento de geleiras, chuva com granizo, todos fenômenos físicos. Fenômeno químico já é diferente. Os fenômenos químicos são considerados irreversíveis e permanentes. O material ou os materiais que são transformados, eles serão transformados em outra substância ou outras substâncias. Portanto, os fenômenos químicos são processos químicos que alteram a constituição da matéria. Vamos ver essas imagens comigo? Olha, nós temos aqui um papel queimando. Tem como você retornar, após a queima desse papel, à folha original? Não. Da mesma forma, objetos enferrujados. A ferrugem é um processo químico. Da mesma maneira, a oxidação da banana, ela está amadurecendo. Tem como você retornar a partir dessa banana amadurecida à banana sem esse amadurecimento avançado? Também não. Quando você coloca um comprimido efervescente na água, não tem como você retornar a esse comprimido. Então, são fenômenos químicos. Diferentemente dos físicos, eles são considerados permanentes e são considerados irreversíveis e sim, há a formação de novas substâncias. A mesma coisa quando cozinhamos, quando produzimos um pão, quando produzimos um bolo, quando nós temos algum tipo de reação química, porque você vai ter alteração na composição dessa matéria. Ovo cozido, comprimido efervescente, como já vimos. E aí, quais são as diferenças, ou qual é a diferença entre fenômeno físico e químico? Podemos diferenciar esses dois tipos de transformação da matéria ao constatar a formação de uma nova substância. No fenômeno físico, não há formação de nova substância. A substância se mantém. O que se altera é normalmente o seu estado físico, o seu tamanho, a sua aparência. Já no fenômeno químico, você tem a alteração da matéria e haverá a formação de uma nova substância. Você vai ter reações químicas, inclusive que vamos ver daqui a pouquinho no experimento. As reações químicas, geralmente, elas são identificadas quando ocorre liberação de gases, liberação de odor, de algum cheiro, mudança de coloração da matéria, produção de algum som, emissão de luz. Vamos à hora dos exercícios? Depois que conversamos sobre átomo, elemento químico, fenômenos físicos e químicos, vamos à primeira questão. Quando misturamos bicarbonato de sódio, um material sólido, um pó branco, com vinagre de álcool, um material líquido e transparente, inicialmente ocorre uma efervescência e depois não conseguimos mais enxergar o bicarbonato de sódio. A descrição acima pode ser considerada um exemplo de transformação química? Você acha que sim ou não? Veja, era um pó branco, sólido, ao ser colocado no vinagre, material líquido e transparente, ocorreu uma efervescência e depois não conseguiu mais enxergar esse bicarbonato de sódio. Na verdade, houve uma transformação química, pois, apesar de não enxergarmos o bicarbonato, ele permanece intacto no vinagre. O que aconteceu foi a liberação de gás carbônico que provocou a efervescência, mas houve uma reação química. Então, sim, é uma transformação química, letra D. 2.
Classifique as transformações a seguir como fenômenos físicos ou fenômenos químicos. Dissolução do açúcar na água, envelhecimento de vinhos, preparação de cal a partir do calcário. Bom, se você dissolve açúcar na água, é um fenômeno físico. Você consegue ter a água, você consegue ter o açúcar. Não houve reação. No envelhecimento de vinhos, você tem reações químicas e na preparação de cal a partir de calcário, você também tem reações químicas. Então, seria fenômeno físico, 1, fenômeno químico e químico, 2 e 3. Resposta, letra C. Hora do experimento. Vamos observar juntos os materiais que nós vamos utilizar nesse experimento chamado batata borbulhante. Temos aqui 2 recipientes. Observem comigo. Primeira etapa do método científico. São líquidos transparentes. Será que correspondem os 2 recipientes ao mesmo líquido? Temos 2 fatias de batata cortadas. E agora nós vamos ver reações químicas que conversamos na nossa aula de hoje. Vamos falar sobre enzimas, moléculas que estão aqui dentro da batata, no interior de organelas, que são estruturas encontradas no interior das células, no citoplasma das células, chamadas de peroxissomos. Essas organelas, elas têm uma enzima conhecida por catalase. Aqui nós temos água. Lembra? 2 átomos de hidrogênio mais 1 de oxigênio. Vou colocar na batata. Observar. Aguardar. Será que está tendo algum tipo de reação química aqui? Será que está tendo algum fenômeno químico aqui? Vamos fazer o mesmo com a água oxigenada, que mesmo sendo transparente como a água, não é água, uma vez que é formada por 2 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. Observo, espero. Lembro que na batata existe a enzima catalase no interior dos peroxissomos e que a reação química só vai acontecer com a água oxigenada. Uma vez que essa enzima catalase, em contato com a água oxigenada, quebra essa substância em água e oxigênio. Nós vamos observar borbulhas na batata com água oxigenada, diferentemente da batata com a água. Isso mostra que na batata com água oxigenada teve reação química, teve um fenômeno químico mediado por enzimas. Até lá!